Bom dia, Thay. Vamos começar? Vamos começar nos apresentando, vamos começar a falar um pouco sobre esse bate-papo. Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Quem quiser conversar um pouquinho também, a gente está à disposição. Vai ser um bate-papo bem legal, vamos dizer assim, bem fluido, nada muito formal, mas algo que seja bem interessante para todos, tá? Se puderem, pessoal, ali colocar no chat, só para eu conhecer um pouquinho das empresas de vocês e o segmento, se puderem colocar o nome, trabalho na empresa com safra, café, soja, enfim, frutas, né? Já que a gente conversa com bastante clientes, puderem deixar o nome de vocês, seria bem interessante para a gente conhecer um pouco, tá? E aí eu vou começar nos apresentando e depois a gente vai abrindo para as perguntas, tá? Bom, gente, eu sou a Carolina, mas todo mundo já me chama de Carol. Hoje eu sou head de consultoria e de vendas aqui da Plural, mas a minha formação é em RH, eu trabalho já há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, estou aqui na Plural desde 2019, hoje sou responsável por cuidar de uma área de remuneração que a gente tem aqui na Plural e também o projeto Empregos Agro, que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Aqui a Thay já vai se apresentar, que faz parte do nosso time, mas vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Empregos Agro. Sei que já vi alguns nomes, sei que tem já alguns clientes nossos, mas para quem não conhece, né, o que é o projeto? O projeto Empregos Agro, ele é uma plataforma de empregabilidade do agronegócio. Ele é um projeto idealizado pelo CNA, Confederação Nacional do Agronegócio, e o Senar, que é a área de educação do agronegócio. Esse projeto, ele já está desde agosto de 2022, e ele hoje é executado pela Plural. Quem é a Plural? Né? A Plural é uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, é uma empresa que já está desde 2017 no mercado e que desenvolveu a sua tecnologia de recrutamento e treinamento em uma única solução, com o foco de ajudar os RHs a ter um processo seletivo flexível e muito humanizado. Então, nós atendemos vários clientes desde 2017 e foi quando o CNA nos procurou para que a gente pudesse fazer essa parceria para ajudar o agronegócio em relação à empregabilidade, tá? Então, a nossa missão, ela é bem interessante, é conectar todos os trabalhadores de campo com todas as empresas que têm oportunidades de trabalho e com todos os cursos do Senar que ele oferece, para que a gente possa cada vez mais trazer candidatos qualificados para o agronegócio, que as empresas possam crescer, mas também mostrar essas oportunidades de carreira que a empresa possa oferecer. Então, hoje o nosso projeto já tem mais de 150 participantes, desde agosto de 2022. Já vamos falar um pouco mais sobre oportunidades, contratações. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 200 mil pessoas que se candidataram às nossas vagas do agronegócio, né, com 100 mil candidatos, e hoje a gente faz um processo muito ágil e prático, tá? E também a gente incentiva muito a questão da qualificação para o agronegócio, tá? Então, esse é um pouquinho sobre o projeto Empregos Agro e um pouco sobre a Pluro, sobre a nossa plataforma. A Thaís, hoje, ela é responsável por toda a área de atendimento, né, também, atua na área de RH há bastante tempo, e ela hoje que faz toda essa parte de introdução aí dos clientes, de organização da conta. Thay, quer se apresentar um pouquinho? Quero sim. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei bastante tempo com recrutamento e seleção, e como a Carol falou, completei agora em fevereiro 3 anos de Plural e estou no projeto Empregos Agro desde o início, né? Então, quase 2 anos, 1 ano e 7 meses por aí. Então, dou esse apoio junto com todo o time que a gente tem aqui, que atua nesse projeto Empregos Agro, auxilio nessa parte de implementação, de treinamentos, de uso da plataforma, boas práticas. A gente faz
uma implementação muito consultiva, entendendo o negócio do cliente, as especificidades para fazer com que o uso seja da melhor forma possível. Legal, obrigada, Thay. Bom, gente, então eu e a Thay, nós vamos conduzir esse bate-papo, tá? Justamente para trazer um pouco dessa nossa experiência, conhecimento em relação às oportunidades de trabalho do agro, junto com recrutamento e seleção, né? E dando algumas dicas e cases de como os nossos clientes estão fazendo para atrair e reter as pessoas do agronegócio, tá? Então, é bem um bate-papo, esse é o primeiro. Nós vamos fazer vários aí ao longo do ano, acredito que 1, 2 por mês, né? Então, tragam conteúdos, participem. Para quem entrou agora, gente, eu pedi até para colocar um pouquinho sobre o nome das empresas, sobre, né, o e-mail de vocês, se vocês quiserem também, né? Acho que é bem interessante ter os contatos de vocês, para que a gente possa enviar materiais, né, compartilhar aí as nossas dicas e boas práticas para vocês da área de RH. Então, coloquem no chat o nome, a empresa que vocês trabalham, a área de atuação, se quiserem compartilhar o e-mail para a gente conhecer. Falei um pouquinho sobre o projeto Empregos Agro, sobre a Plural, então agora a gente vai começar esse bate-papo aí, que vai ter 1 horinha aí com vocês. A gente vai tentar passar até pelo menos aí umas 9h45, para depois abrir um pouco para vocês o bate-papo. Sabine, Júnior, se quiserem deixar o meu e-mail ali, o meu telefone, ou de alguém do time, para o pessoal que quiser mandar um e-mail depois. Carol, fiquei com dúvida, não quis falar no momento da live, me mandem um e-mail que a gente conversa um pouquinho também. Tá, gente? Então, vamos falar sobre esse setor, né, que cresce, essa área que cresce, que movimenta o Brasil e que tem muito potencial. Vamos lá, tá? Pode passar um pouquinho o primeiro slide. Uhum. Vamos introduzir um pouquinho, gente, quais são os desafios e oportunidades dos RHs na busca de profissionais aí operacionais. Então, a gente fala muito que no agro nós temos clientes com várias vagas administrativas, né, RH, administrativo, financeiro. Nós temos as vagas operacionais, que entram tratoristas, mecânicos, e também vamos falar um pouquinho sobre as vagas de safra, né, que aí temos muitas empresas que trabalham com safra, serviços gerais, enfim, na colheita. A Simone, que está aqui também, ela faz parte do nosso time, ela que atende os nossos clientes do agro, então ela também vai contribuir conosco nesse momento. Hoje, o que a gente escuta, né, trazendo um pouco dessa demanda, a gente vê que existe uma escassez de mão de obra, existe a sazonalidade do trabalho, então quem trabalha com safra tem aí determinados momentos que precisa de um volume, contratar 100, 200, 1.000 pessoas, né? Depois as pessoas são desligadas e retornam numa safra. Então, o RH tem esse desafio de como atrair. Às vezes a gente escuta, Carol, eu tenho os meus líderes já têm todos os contatos das pessoas, então é só o registro, mas a gente aqui vai trazer um pouco além, gente. Aqui eu quero que vocês abram bem, né, vamos dizer assim, não vou falar mindset, mentalidade, porque não é bem isso, mas que abram bem as oportunidades, sejam abertos às oportunidades, porque a gente que está conversando com todos os clientes, existe já um processo muito bem construído, mas aqui a gente quer trazer como eu posso ir além, como eu posso melhorar, é safrista? Eu posso qualificar meus safristas? Pode, deve, né? Eu posso trazer oportunidades para eles de crescimento? Pode e deve, né? A gente sabe que tem as barreiras geográficas e acesso limitado à educação, sabemos que tem regiões que não se tem acesso, sejam à internet, temos aí muitos cursos que são em EAD, via WhatsApp, sabemos que nem todos têm instrução para fazer essa capacitação, mas a gente sabe aí o quanto o Senar é referência nessa área de educação. Então, o quanto eles têm desenvolvidos cursos e cursos presenciais e à distância, via WhatsApp. Eu não sei se vocês, depois a gente vai mostrar lá no final o link, mas existe o Senar Play, né, que todo mundo pode consumir e trazer aí continuamente, tá, para o conhecimento dos candidatos. Necessidade de adaptação às novas tecnologias, a dificuldade de reter esses profissionais e também a falta de estratégias de atração, né? A gente vê que
existe ainda um lado operacional muito grande do RH, só que toda a tecnologia, todo esse processo, ele vem para justamente tirar o trabalho operacional do RH para que a gente possa crescer, para que a gente possa assumir novos desafios, para que a gente possa aprender, desenvolver novas estratégias e crescer como pessoas, como profissionais e dentro da própria empresa, né? Então, aqui a gente fala muito dessa escassez aí de mão de obra, de qualificação, olhando muito o futuro do trabalho. A educação está mudando, as tecnologias estão vindo, novos cargos estão surgindo, né? Assim como a gente vê agora, tem o piloto de drones para algumas fazendas, e tudo isso requer o quê? Que a gente, como RH, oriente esses candidatos para que eles possam identificar essas oportunidades e saibam o que eles precisam fazer para se qualificar, né? Às vezes a gente vê que tem um menino muito novo, um jovem que gosta ali de tecnologia, não sabe para onde vir, e a gente dá um direcionamento, faz o curso de piloto de drones, porque eu vou ter essa oportunidade aqui, ele faz, e a gente consegue contratar, né? Então, isso é o que a gente vê dentro dos grandes desafios aí do setor do agronegócio. Thay, quer complementar um pouquinho? Não, perfeito, Carol, é exatamente isso. E outra coisa que eu, né, já queria comentar, porque eu imagino que aqui hoje tem pessoas de empresas de vários segmentos, de vários portes. Então, tudo que a gente está falando hoje, os exemplos que a gente vai trazer, todo essa nossa conversa, ela é muito abrangente para todos os perfis de empresas do agro, desde do pequeno produtor até um grande grupo. Então, porque a gente vê que esse aquecimento muito grande do agro aconteceu de forma muito rápida. Hoje o agro é responsável por uma fatia do PIB gigantesca, aumentando cada vez mais, e os RHs muitas vezes, né, precisam estar acompanhando esse processo. Mas é isso, Carol, nada complementar, perfeito. Então vamos lá, tá? Complementando uma coisa do que a Carol falou, capacitação em todos os níveis de vagas, a gente vai falar um pouquinho disso bem na prática, mostrando exemplos bem práticos depois também. Então vamos lá. Passo pode ir por outro, Thay. Pode falar um pouquinho para a gente, Thay, das oportunidades que você vê, então, no setor. Exatamente. Para cada desafio, a gente tem oportunidades, né? Porque quando a gente identifica o problema, a partir disso a gente vai em busca da solução. Inclusive, a gente trouxe esses desafios, vai apresentar algumas oportunidades. Quem quiser comentar o tipo de desafio que possui hoje na sua empresa, fica à vontade para colocar nos comentários ou para abrir no final. Mas o próprio aquecimento do agro é uma grande oportunidade, né? Porque o agro, as vagas, tudo está tendo uma maior visibilidade, maior investimento. Então, outro ponto importante, a digitalização, implementação de tecnologias. E isso num sentido bem amplo, né? Desde um RH que precisa ver o que está acontecendo, o que tem de novas ferramentas que podem dar apoio no processo, os próprios treinamentos para as vagas que antes eram extremamente operacionais e que hoje, mesmo sendo operacionais, precisam que os colaboradores invistam ou recebam investimento em capacitação, né? Por exemplo, você pega um tratorista, um operador de colheitadeira há 15, 20 anos atrás, era de uma forma, hoje já são máquinas extremamente modernas, conectadas, digitais. Então, em todos os níveis, todos os sentidos, a gente precisa estar aberto. Novas tecnologias e como fazer isso trabalhar por nós. Trabalhar marca empregadora. Aqui eu trouxe dois exemplos de clientes nossos, a Granja Faria e Fazenda Guabiju. São dois clientes com perfis bem diferentes, né? A Granja Faria é uma grande empresa e a Fazenda Guabiju também é mais no sentido de ter vagas com perfis um pouco diferentes. Então, eu vou mostrar um pouquinho dessas duas páginas. Por que eu falo sobre trabalhar marca empregadora? Porque em todos os níveis a gente identifica que, às vezes, mesmo o candidato que está interessado, que está em busca, ele... Ficou no mudo, Thay. Nossa, ficou mudo sozinho, tá fantasma meu. Então, mesmo empresas
que às vezes têm uma presença digital, já são consolidadas, têm muito tempo de existência, não tem uma marca empregadora muito forte, muito trabalhada, o candidato não encontra informações, onde que fica essa empresa, quais os benefícios, como que é trabalhar lá, quais os valores dessa empresa. Então, é importante ter canais aonde os candidatos descubram, saibam quem essa empresa é. Logo, logo já vou mostrar um pouquinho essa página da Granja Faria e da Fazenda Guabiju. Então, essa necessidade de ampliar a presença digital é para fortalecer mesmo e para dar alcance, que a gente vai falar um pouquinho sobre alcance em seguida. E complementando, Thay, a gente escuta muito assim, né? Ah, mas eu sou uma fazenda pequena, a gente tem um processo, as pessoas não têm instrução, não. Tudo como a Thay falou, para cada desafio tem uma oportunidade. Ao mesmo tempo, se eu olhar de outra forma, eu penso, né? Por exemplo, a gente teve alguns clientes que estão indo para outros estados trazer pessoas para trabalhar lá. E aí, se eu tenho uma marca empregadora, uma página, essas vagas se conectam em vários lugares, facilita muito outros estados, outras pessoas que têm interesse na fazenda ou que procuram por um segmento, olhar pela internet, no Google Jobs e todos os relacionamentos, né, todos os links que vão para essas oportunidades dessa página de vagas, fazer com que eu atraia esses candidatos também de outros lugares. Então, a gente olha para o nosso e tem que entender. Eu consigo olhar como eu vou atender essas pessoas operacionais que não têm instrução, que são bem operacionais, para elas, né, se aplicarem para uma vaga, como que eu vou fazer esse processo, a gente já vai dar alguns exemplos na prática, mas também ter uma boa marca empregadora ajuda a atrair pessoas de outros estados que estão desempregadas para que venham trabalhar na empresa, né? Então, essa página, essa marca empregadora, presença digital, ela é uma vitrine, ela vai mostrar quem vocês são, porque a gente, às vezes, não sabe da história, né? Então, até já aproveita e mostra a Granja Faria. A gente não sabe os estados que a Granja Faria atende, a maior produtora de ovos do Brasil, toda a história dela. Então, quando você entra, nem imaginava, né? Quero trabalhar em granja. Vão ter várias granjas, mas quando a gente bate o olho e vê, né, como é todo esse processo, isso interessa muito mais. E aqui, de novo, gente, não é porque é uma empresa grande que não possa fazer o que uma empresa pequena. Tem muitas empresas pequenas, organizadas, bem produtivas, né? Fazendas super atrativas e que a gente pode mostrar isso também para o mercado, como é o caso da fazenda. Exatamente. Todo negócio ele é atrativo se souber como apresentar para os candidatos, para a comunidade, né? Então aqui eu peguei 2 exemplos de segmentos diferentes, né, para mostrar um pouco. Ok, Granja Faria, uma empresa gigantesca, tem uma estrutura enorme, tem um setor de comunicação, de marketing, provavelmente, que cria esses materiais bonitos, com uma boa apresentação, mas isso não é uma condição, opa, não tenho isso, então não vai funcionar. Não, colocou uma foto, colocou uma imagem, colocou um atrativo visual, ó, falou dos números, missão, visão, isso já ajuda a fazer um candidato que é lá de outro estado conhecer um pouco melhor. Opa, legal, será que faz sentido? Será que eu tenho potencial de crescimento nessa empresa? Então, o mais importante é ter essa preocupação em ter ferramentas, enfim, para fazer com que os candidatos conheçam, tenham acesso à sua empresa. Outra questão, outra oportunidade é a questão de mulheres se capacitando para o agro também, né? Porque o agro, a gente sabe que, assim como outros segmentos, é um segmento que até então foi muito masculino, né? Até pela natureza da atividade. Então, a gente vê que hoje a gente tem mais mulheres interessadas nessa área, sendo contratadas, até tem, quem quiser procurar no YouTube, tem uma matéria no próprio canal do Senar, falando de mulheres fazendo curso de tratorista, de operador de máquina, de operador de drone, e, né, enfim, conseguindo mais oportunidade de trabalho por essa questão. Então, essa abertura também é muito interessante. E até, Carol, antes de passar para o próximo tópico, eu acho que uma pergunta muito que a Simone, a gente recebe muito, principalmente agora nessa fase de aquecimento do agro, muitas empresas às vezes têm dúvidas sobre
Thaís e Simone, será que a minha vaga está atrativa? Será que a remuneração que eu estou oferecendo está condizente com o mercado? Como que eu posso saber se a remuneração que eu estou oferecendo é interessante? Então, até para quem não sabe, a Carol é uma especialista no assunto e eu vou aproveitar isso para fazer esse gancho e fazer essa pergunta para a Carol. Como que as empresas podem saber se as suas vagas, a remuneração está legal ou não? Legal. A gente sempre vive um dilema, né, gente? Quando a gente bota a marca empregadora, a página de vagas, vamos colocar a remuneração, não vamos colocar a remuneração numa descrição. A gente vai trazer alguns exemplos mais para frente, práticos, de descrição de vaga, de padrão, né? Como fazer. Mas isso é algo que depende, não tem um certo ou errado, né? A gente vê muitas empresas que trabalham com acordo coletivo, que existe um piso salarial e que isso está ok, que já é uma prática de mercado, então não tem problema. Tem empresas que não têm flexibilidade de mudança de salário. Então, se eu vou contratar um tratorista e que eu vou pagar 2 mil, mas ele é muito bom, ele quer 3 mil. Não, a empresa só vai pagar 2 mil, ela não vai pagar nada a mais, nem um real a mais, não tem flexibilidade, não tem negociação. Sugiro colocar o salário na descrição da vaga, por quê? Porque a pessoa já vai entrar, já vai saber. Se eu não vou ter a oportunidade de negociar, então é melhor que os candidatos que queiram 3 mil, 4 mil, não se apliquem para a oportunidade. Agora, se eu tenho, né, uma oportunidade de flexibilizar, se eu tenho um plano de cargos e salários bem organizado, né, que hoje é uma demanda que tem crescido muito por causa da lei da igualdade salarial. Então, a gente que faz muito esse plano de cargos e salários nas empresas, né, a gente tem organizado muito isso, porque eu preciso olhar para o mercado e saber o quanto aquele salário, quanto está se pagando naquele mercado por meio de pesquisas salariais. Fontes online, vagas, né, não trazem a realidade do quanto a empresa paga, isso são consultas, mas para eu montar um plano de cargos e salários, eu preciso ter uma informação muito correta, estatística, trabalhada, porque eu não vou me comparar com uma empresa uma fazenda de 50 a 100 pessoas, se eu trabalho numa empresa de 3 mil colaboradores. Com certeza, por porte, por faturamento, por posicionamento, os salários naturalmente vão ser diferentes. Então, eu preciso entender com quem que eu estou me comparando para identificar no mercado. E aí eu monto uma estrutura salarial alinhada, com faixas, aí, com essa flexibilidade, tá? Então, esse é um ponto que a gente fala que tem a ver, né? O plano de cargos, salários, o alinhamento da remuneração, ela está muito relacionada a todos os outros subsistemas de RH. Então, acredito aqui que todos, a maioria sejam da área de RH, a gente precisa de um plano para ter uma boa descrição de vaga, para atrair candidatos, a gente precisa para fazer uma boa avaliação de desempenho, para ter um crescimento na carreira, a gente precisa de tudo isso. Carol, funciona para operacional, safra, para administrativo, gente, tudo depende, ele pode ser flexibilizado por cada área, porque eu já escutei de empresas que trabalham com safristas, e que tem safristas que eles só querem isso, ganham bem aquele determinado momento, e está tudo bem. Mas eu já escutei de empresas que querem promover um crescimento de carreira para esses safristas, então eles precisam se qualificar, eles precisam saber as oportunidades, e é onde a gente vem lá no início de falar de reter essas pessoas no agronegócio, né? Então, tudo isso é um conjunto que a gente que é da área de RH precisa olhar com muito carinho. Como? Porque a estratégia de atração e retenção, ela está relacionada a tudo isso. A uma boa marca, uma boa divulgação, uma boa tecnologia, uma organização do processo, um plano de cargos e salários, uma boa capacitação, direcionar essas pessoas que estão iniciando e que trabalham aqui, para que a gente consiga reter um pouco mais, né? Reter e engajar as pessoas aqui dentro do setor. Perfeito, maravilhoso, Carol. Muito obrigada. Quem tiver mais dúvidas sobre isso, depois pode chamar a gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia como ferramenta de aproximação. Tá, e aí aqui a gente pode falar assim, né, Thay? Poxa, gente, mas é difícil. Olha, gente, né, estou no RH há bastante tempo, eu trabalhei em pesqueira, tá? Era uma pesqueira que a gente tinha, né, enfim, pessoas
realmente eram barcos de pesca e tinham redeiros e tudo, vagas bem operacionais de corte, já trabalhei em transporte, então, assim, todas as experiências, a gente sempre tem que ver a tecnologia como um aliado, como uma oportunidade. E a gente tem que não subestimar de que as pessoas não têm capacidade de se aplicar uma vaga num aplicativo, em que o meu time de RH, não lida muito bem com a tecnologia, não vai cadastrar as vagas. Gente, a gente precisa ter a ferramenta, a tecnologia como um aliado, para que a gente tenha maior alcance de vagas. A gente já escutou de um cliente nosso que ela disse, Carol, é maravilhoso o candidato ter o aplicativo. Todo mundo hoje tem celular, e se a pessoa que é um pouco mais de idade não tem um celular, o neto tem, o filho tem, ele mesmo fez o cadastro para a vaga. Então, a gente tem que abrir de novo, desconstruir tudo aquilo que a gente tem, às vezes, de não vai dar, não vai dar, não vai dar, desconstruir para construir algo novo, porque é inevitável, a tecnologia é inevitável, né? A pandemia já provou isso, o quanto a gente precisou mudar, se reinventar, aprender, crescer, e o quanto isso vai facilitar. E, de novo, gente, nada exclui o processo que tem. A gente tem clientes operacionais que têm um iPad dentro de uma guarita do início da empresa, ao mesmo tempo candidato cadastra, ao mesmo tempo ele deixa o currículo físico, o RH recebe e cadastra na plataforma, ao mesmo tempo por e-mail e coloca na plataforma e tem. Então, só a gente organizar todo o processo para que ele fique de uma forma, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, né? A maturidade digital do trabalhador operacional, né? Porque quando ele quer, a gente vai ajudar. A gente tem que entender que a inteligência artificial, ela chegou também, eu sei que é algo muito novo, mas ela vai ajudar a gente a eliminar trabalhos operacionais, e para candidatos, né, a gente vê que em algum determinado momento eles vão ter uma orientação de oportunidade, só que aqui é algo bem inicial, que ainda tem muito chão para a gente aprender, mas é algo que vocês, como RH, aqui trazendo como uma oportunidade, tem que começar a ler mais sobre isso, para a gente ver como que tudo isso ajuda no dia a dia do RH e pode melhorar os nossos processos de gestão de pessoas, né? A comunicação com os candidatos também, para que a gente possa fazer comunicações em massa, para que a gente possa organizar. Eu imagino, né, todo mundo hoje, né, o WhatsApp, eu levei uma oitava maravilha do mundo, mas ao mesmo tempo nos deixa preso em muita coisa, porque é o tempo inteiro, a gente tem que falar, responder, conversar, ele ajuda. E a gente tem que ter uma comunicação muito boa com o candidato, dentro de uma tecnologia que vai organizar esse processo, para que eu possa lembrar com quem que eu falei, que vaga que ele foi, o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, isso ajuda também. O banco de candidatos e também, né, como a gente falou ali, das atividades do recrutamento, né? Thay, tem mais algum ponto que você quer trazer? Até a Simone também, né, Simone? Que tá aí, se quiser conversar, Simone, comentar um pouquinho sobre essa parte. Exato. Já vou abrir para a Simone, mas é que eu queria comentar algo que a gente sempre ouve, porque eu e a Carol, enfim, a Simone, a gente faz demonstração, às vezes, da ferramenta do Projeto Empregos Agro para os clientes, e algo que sempre vem, toda vez mas o meu perfil de candidato não está no LinkedIn, é um auxiliar de produção, é um auxiliar de serviços gerais, porque beleza, um tratorista, um operador de máquina, às vezes ele vai ter um ensino médio completo, vai ter mais facilidade de aplicar, mas essa pessoa que às vezes não tem nenhum ensino fundamental completo, que será que vai conseguir? E a gente tem, dos pontos que a gente mais reforça, é que sim, essa pessoa, é o que a Carol comentou, beleza, vai ter a pessoa que às vezes não tem nem um e-mail, que ela não tem nem um celular conectado, enfim, mas quando a vaga é pulverizada, né, ela é publicada numa plataforma e ela é pulverizada, o alcance dela é muito maior, porque eu acho que a palavra-chave de toda essa nossa fala aqui nesse momento sobre tecnologia é alcance. Será que realmente há uma escassez, não tem candidato para as minhas vagas, ou eles não sabem que a minha empresa tem vaga, que a minha vaga existe? Porque uma coisa é eu pegar o link, sei lá, mandar o meu e-mail num grupo de vagas, e outra coisa é eu postar numa ferramenta que pulveriza essa vaga por diversos canais.
né? Então, é algo que a gente, nesse ano e meio de projeto, a gente tem desmistificado muito junto às empresas, até porque, né, tem muito dos indicadores ali dentro que mostram o alcance da vaga, a conversão de candidatos, tudo isso. Simone, quiser complementar, você que está com a mão na massa no projeto também. Não, tudo que vocês falaram faz todo sentido, complementando a fala de vocês. Eu acho que é bem isso. Acho que a gente vem aí com essa ideia de maturidade digital. Meu candidato não tem maturidade digital, ele não vai conseguir se aplicar. E o meu público, a região, né? Entra também até a questão da região, da cultura, né? Então, eu acho que é uma questão mesmo da gente trazer e mudar esses candidatos, o pensamento desses candidatos. Eu tenho um cliente, por exemplo, que pega ele na mão do candidato e leva e senta com ele e ajuda ele a fazer o cadastro na plataforma, justamente porque, não só para ter o candidato dentro da plataforma, mas para ele ter ali no final do processo dele, no final do mês, o SLA dele, o relatório, quanto tempo que eu levei para fechar essa vaga, como que foi o desempenho dessa vaga. Então, assim, quão importante é ter esses dados dentro da plataforma, não é só o alcance ali de candidatos, que é muito bom, quando às vezes o cliente vem, Simone, não estou tendo candidatos engajados, a gente vai lá, eu vou junto com ele, olha os indicadores da vaga, mostro para ele o quanto está tendo de visualização, então aí a gente olha que não é a visualização das vagas, vamos olhar a descrição da vaga, vamos ver como que tá, é um trabalho mesmo, assim, digamos, de formiguinha, de pegar ali na mão do cliente também, e o cliente pegar na mão do candidato, então assim, no final dá certo, tá? Então no final é importante ter esses dados, ter esse movimento ali da digitalização. Eu acho até que a gente pode ter uma outra live só falando sobre a importância de dados, indicadores, de processos apoiados em dados, né, Carol? A gente diz assim, gente, a gente que é da área de RH precisa entender tudo, né? Precisa entender, mas por que as pessoas não vêm ou vêm? Que tipo de informações do meu tempo, do meu processo? Então, tudo isso vai fazer com que a gente melhore o nosso processo, porque eu não vou conseguir melhorar se eu não tiver informação, né? Então, aproveitando essa questão da Simone, a gente vai trazer um pouquinho agora da descrição de vaga, né, Thay? E, gente, aqui, né, é muito legal trazer esse cuidado que nós, como RH, que descrevemos essas vagas para o mercado, temos que ter, porque nós é que estamos representando a empresa para os candidatos. Então, às vezes, Carol, vou colocar aqui, porque é muito simples, eles são operacionais, não sei o quê, mas tem outras pessoas não operacionais que estão vendo a vaga, né? Essa vaga ela é publicada em diversos locais, então todo esse cuidado a gente tem que ter para que seja atrativo e mostre, né, como a nossa empresa é organizada, como a gente cuida com os nossos candidatos, né? Se fala muito disso. Nos últimos anos, tudo que se comentou, né, o ano passado, principalmente, foi muito forte, a experiência do candidato nos processos de recrutamento e seleção. Essa experiência do candidato, gente, tem N coisas. Tem empresas com processos muito robustos, que trazem 1 milhão de testes e aí reclamam. Tem empresas que têm processos simples, o candidato reclama, tem tudo. Mas nós temos que entender como que nós vamos melhorar a experiência do candidato para a nossa empresa. E ela começa desde aí, desde eu fazer uma boa apresentação da empresa, como a gente mostrou, e agora uma boa apresentação da vaga e ter e alinhar as etapas do processo de acordo com o perfil. Por quê? Né? Vou dar um exemplo de teste técnico e teste comportamental. Para mim, eu, Carol, trabalho há anos na área de RH, eu entendo que essas etapas elas fazem parte de um processo de seleção, não recrutamento. Se eu for dividir que o recrutamento é a atração, a aplicação, e a seleção é quando eu já triei os candidatos, quando eu vou fazer uma entrevista, eu, Carol, gosto de fazer teste comportamental e teste técnico. Quando eu já tenho essas 5 pessoas, eu quero entender mais o perfil para escolher. E o que a gente percebe que às vezes o mercado tem? Empresas, né, enfim, soluções que começam a fazer todos os testes comportamentais, técnicos, tudo no início, e os candidatos começam a reclamar, porque é muita coisa, porque é muito demorado, e aí eles desistem no meio do caminho. Mas é importante, para mim, para minha empresa, já escutei de empresa, Carol, por quê? Porque eu trabalho na área da saúde, e se os enfermeiros lá não tiverem esses testes técnicos, eu não quero nem conversar. Tudo bem, faz sentido. Então,
que eu quero trazer aqui, gente, entendam a realidade da empresa, entendam todas as etapas do processo e olhem com carinho quando vocês escutam boas práticas, bench, o que a empresa fez, o que não fez, o que ela usa, o que ela não usa, tendo se isso é a realidade de vocês, porque a experiência do candidato é o que conta no final. Então, eu tenho que entender se faz sentido ou não, né, Thay? Exatamente. E aqui a gente vai trazer um exemplo bem prático, e muitos de vocês podem estar pensando, ai, Thaís, mas descrição de vaga é algo tão básico, né? Para que trazer esse tópico? E é porque a gente vê muita empresa, às vezes, de grande porte, fazendo descrições de vagas muito simplificadas e que, com certeza, não vão atrair o perfil mais aderente para aquela vaga, porque o candidato simplesmente não tem informação. Isso aqui é algo que a gente vê muito. Então, ainda mais quando divulgam só com e-mail, né? Ah, temos uma vaga para auxiliar de produção, interessados mandar currículo aqui no e-mail. Tá, mas para onde que é essa vaga? Onde que ela fica? Qual é o horário? Tananana. Então, aqui, essa empresa aqui, Agro Horizonte, gente, é uma empresa fake aqui, a gente não está expondo ninguém, tá? Só um exemplo para ficar mais visual. Então, isso aqui a gente vê muito. Ah, temos uma vaga para ajudante de produção na fazenda Agro Horizonte, em São Bento. E só. E aqui a gente tem um modelo de uma vaga que seria o ideal. Então, por exemplo, estamos em busca um head, né, um tópico ali inicial para introduzir a vaga, onde que é a fazenda, se você está procurando essa oportunidade para você, o que a pessoa vai fazer, isso é muito importante, quais atividades ela vai desempenhar lá, quais os requisitos. Requisitos é sempre um campo que normalmente falta nas descrições. Tá, eu preciso ter alguma escolaridade, eu preciso ter alguma experiência prévia. Então, isso aqui é muito importante. Informações adicionais. Aqui eu peguei um modelo de usei como inspiração um caso de um cliente que a gente teve há um tempo atrás, que era uma fazenda muito distante e que estava aberta a contratar pessoas de qualquer lugar do Brasil e tinha que residir no alojamento lá da fazenda. Então, já alinha essa expectativa com os candidatos. É preciso residir na fazenda, a empresa auxilia com os custos da mudança ou não auxilia, o candidato que tem que se virar com isso, mas já alinha isso para o candidato ficar ciente. Oferecemos alojamento, pode mudar com a família, não pode, a empresa dá algum apoio. Esses dias eu e Simone tivemos um caso que era para operador de máquina, que a empresa até pagava o deslocamento para a pessoa ir com a família fazer entrevista presencial para já conhecer a cidade, ver se gostava, se curtia a vibe. Então, já alinha isso na descrição, que com certeza o candidato vai se sentir mais seguro. E é muito mais atrativo, né? Porque a gente está trazendo aqui um processo transparente e super atrativo para o candidato pensar, poxa, que legal, residir na fazenda, poxa, interessante. Ou se às vezes ele vai lá, se aplica na vaga e lá no meio do processo é dito para ele, olha, mas você tem que residir aqui. Mas ninguém me falou, não estava na descrição, então eu não quero. Então, a gente reduz o nosso tempo de processo de recrutamento e seleção, a gente traz candidatos mais engajados, diminui a rotatividade, porque depois o candidato, vou aceitar, e depois vi que eu não me adaptei, então no caso de conhecer a família, conhecer a cidade, não, veja bem, não me adaptei, então a família vai antes. Então, gente, tudo isso é um cuidado que a gente tem numa simples descrição de vaga, que eu consigo trazer essa transparência, essa organização daquilo que eu espero do candidato para o nosso processo. E aí, quem é do recrutamento e seleção vai estar pensando, mas candidato não vai ler, não. Mas é melhor pecar pelo excesso de informação. A questão de candidatos que não fazem uma boa leitura da descrição da vaga não é só no operacional, não, né? A gente vê, às vezes, que mesmo candidatos com perfil super técnico, uma escolaridade super alta, não faz aquela leitura, né, com atenção. Mas, né, até falando um pouquinho da plataforma, ela tem mecanismos para validar se o candidato leu, se ele prestou atenção. Não vou entrar nesse assunto, que eu acho que é para uma outra live também, a gente vai ter que dar uma acelerada por causa do tempo, mas a gente tem mecanismos de ver, olha, essa vaga é para o endereço tal, você está ciente? Olha, essa vaga é para o turno X por X. Você tem essa disponibilidade? Sim ou não, só assinala. O candidato não precisa escrever nada, porque a gente sabe que vagas operacionais são mais complicadas nesse sentido. Então, assim, é melhor pecar pelo excesso de informações e garantir
que você receba candidatos mais aderentes, que já estão cientes, do que você publica ali algo genérico, recebe 100 e-mails e aí tem que ver currículo por currículo e acaba perdendo esse tempo, né? Então, aqui só um resuminho básico sobre como usar estratégias de marketing, né, para fazer com que as vagas tenham mais alcance. Então, a gente falou um pouquinho disso lá no começo, né? Pulverizar a vaga em portais de emprego, porque a partir do momento que eu tenho uma vaga bem descrita, aí sim, né? O quanto mais eu pulverizar essa vaga, mais alcance eu vou ter. Posso criar programas de indicação. Então, programas de indicação é muito legal, porque aí eu posso ter pessoas já compartilhando essa vaga com outras pessoas, trazendo indicações, e usar muito redes sociais para fazer a pulverização da vaga também, porque hoje em dia todo mundo tem uma rede social, tem o Facebook, tem o Instagram, o próprio WhatsApp. Então, por mais operacional que as pessoas sejam, estão conectadas. A gente tem alguns clientes que hoje, né, por exemplo, aqui, né, os clientes da plataforma conseguem baixar aqui toda a descrição da vaga e colocar num QR Code, e tem clientes que botam em caixas de supermercado, em igrejas e escolas, em vários locais, para os candidatos irem lá e já com QR Code já consegue se aplicar para a oportunidade também. Então, tudo isso é estratégia de divulgação de lugares aí para que traia volume de candidatos, né? Sejam feirões de empregos, né? Que facilita, então tem várias oportunidades. Então, vamos falar agora rapidinho sobre a parte um pouco de qualificação, e a gente deixa aí uns minutinhos para quem quiser trazer algumas dúvidas, né? Mas mandar os nossos e-mails. E, gente, faltou tempo para o nosso assunto. É muito assunto, né, Carol? Então, falar um pouquinho sobre a qualificação, gente. A gente tem a dor da atração e a gente tem a dor da qualificação de candidatos, como eu escuto muito. E a gente tem o Senar, que é um grande exemplo de qualificação para o agronegócio. Carol, o que acontece? Como eu posso fazer isso dentro do meu recrutamento e seleção, né? Como que eu posso ajudar? Então, aqui a gente vai trazer uma dica de exemplo prático de como que na nossa plataforma os nossos clientes do projeto Empregos Agro utilizam a capacitação do Senar. Então, se vocês... Vai lá primeiro para o slide do Senar, tá aí, só para mostrar ali a parte ali. Isso. Se vocês entrarem no site do Senar, tá? Vocês vão ver ali que tem mais de 170 mil cursos, 170 cursos, 200 professores, já tiveram muitos alunos, tem graduação, tem cursos pelo WhatsApp, tem o Senar Play, cartilhas, podcasts, e ali vocês selecionam por área de conhecimento, pelo tema, cursos que estão abertos, e tudo isso vocês vão conseguir olhar. Então, aqui já fica uma dica super legal. Olhem todos os dias os cursos, separem aquilo que faz sentido para vocês. Carol, eu quero curso de mecanização, como a gente escutou outro dia de um cliente, eu quero de solo, eu trabalho com grãos, eu trabalho, enfim, tudo isso tem vários cursos ali, curtos de 2 horas de duração, enfim, tem uma gama enorme de cursos. E aqui, o que a gente pode fazer no recrutamento? E isso é que o projeto Empregos Agro ele surgiu. Eu vou melhorar a empregabilidade do setor quando eu consigo trazer no mesmo momento os cursos para os candidatos. E aí é pegar na mãozinha mesmo e ensinar, gente. Eu defini que eu tenho uma vaga de tratorista, né? Que eu tenho as minhas responsabilidades e atividades. Eu trago aquele curso de tratorista para dentro da plataforma, né? Aqui a gente fala em trilhas, e aí eu posso montar uma trilha para tratorista, e depois eu peço pegar essa trilha e colocar numa descrição de vaga. Então, quando o candidato ele entra lá na página de vaga, eu quero ser um vendedor de adubo. Eu tenho uma trilha. Então, aqui a descrição, vendedor de adubo, e vai dizer, olha, para você se aplicar ou ter mais, vamos dizer, se destacar nessa vaga, faça essa trilha desse curso aqui. Então, o que a gente está fazendo como responsabilidade social do RH? Eu estou direcionando candidatos, eu estou apoiando com que eles saibam o que eles precisam fazer para se qualificar,
eu estou trazendo de alguma forma candidatos mais qualificados para mim, ensinando eles, porque às vezes eles nem sabiam que eles tinham aquele curso, aquela possibilidade gratuita de melhorar. Então, é isso que a gente traz dentro do projeto Empregos Agro. Ele é um ecossistema que ele une, de um lado, todas as oportunidades de trabalho das empresas que participam do projeto, milhões de candidatos que procuram oportunidades no agro, né? Depois, Sabine pode botar o site aqui do Empregos Agro aqui no chat para todo mundo entrar e dar uma olhadinha melhor. Eu tenho todo esse local e eu tenho toda a capacitação direcionada do Senar para que os candidatos visualizem. Isso, gente, para a gente que é da área de RH, eu estou melhorando o meu processo, diminuindo custos de rotatividade, custos com treinamento depois, né? E, ao mesmo tempo, ajudando aí, né, essa responsabilidade social de capacitar candidatos possíveis, né? Até porque, Carol, queria a tua opinião sobre isso. Os impactos de uma má contratação são muito grandes para a empresa, né? Sim, custo financeiro, gente, eu não sei se todos têm acesso, mas o custo de uma má contratação, se a gente for pensar que tem pessoas até treinar, engajar, trazer resultado, demora alguns meses, mas o custo do processo é altíssimo, para depois a pessoa não continuar. Mas aí depois eu vou capacitar as pessoas saem. Então, aqui, gente, vocês não vão ter esse custo. A pessoa vai lá capacitar e ela vai... E, assim, é lindo de ver candidatos sabendo que eles têm um direcionamento para eles se capacitarem, terem mais oportunidades de trabalho, porque talvez eles não saibam que existe um Senar, né? Talvez eles não tenham esse acesso. Então, aqui a gente faz o papel mesmo de condutor de todo esse processo. E, de uma outra forma, né, no dia a dia, aí, trazendo só um complemento disso, o ano passado escutei muito numa palestra de uma pessoa super conhecida da área de RH. Ele falou: Carol, a gente que é da área de RH, a gente tem que parar só de abrir, fechar vaga, abrir, fechar vaga, abrir, fechar vaga, abrir, fechei, meu Deus, abri, fechei, não tem candidato. Aí a área reclama, e assim fica aquele bolo. E ele falou assim: a gente tem que conversar com os candidatos, a gente tem que ajudar eles no dia a dia. Então, de alguma forma, por exemplo, um case também, um cliente nosso, o que ele faz no dia a dia? Candidatos que são reprovados, ou candidatos que a gente coloca em coleções, ou banco de talentos, que não passaram porque não tinham conhecimento, ou não tinham experiência, ou não tinham qualificação desejada, os RHs continuam mandando esses cursos para o nosso banco de talentos. Olha, infelizmente você não passou nessa vaga para tratorista porque você não tinha o curso, mas estou ensinando você aqui no curso para que você tenha novas oportunidades. Quando abrir uma nova vaga, estou capacitando. E principalmente os safristas, gente. Às vezes a gente acha que o safrista realmente está ali, é muito operacional, o líder que toca direto contrata, mas a gente está começando a mudar um pouco essa cultura, porque como a Thay colocou, grãos e melhoria, até na própria safra, a gente pode trazer os safristas todos, registrar eles na plataforma, eles se aplicarem com nome, com cadastro simples, e a cada intervalo de colheita, eu consigo também continuar capacitando para que venha uma próxima colheita, e aí eles estejam mais capacitados, né? Então, Carol, é fácil, gente? Vou dizer de coração, não é fácil, mas é possível. A gente só tem que não perder, né, a vontade, a dedicação, acreditar e tentar. E quando a gente tenta, todo esse fluxo vai acontecendo aí naturalmente, né? Tá, e Simone, aí, vocês querem complementar? Exato. Simone, quer complementar? Não, eu acho que é isso que a Carol trouxe, acho que ficou bem. Eu sei que é muito rápido, o tempo voa, né? Mas acho que deu para trazer os principais assuntos e depois a gente pode trazer para um segundo momento mais detalhadamente, mas eu acho que é isso, é aproveitar a oportunidade mesmo do digital, que está bem forte agora, né? Eu sei que não é fácil, como a Carol disse, né? É pegar um trabalho de formiguinha mesmo, de pegar na mão do candidato e ali conduzir, até a gente mesmo, né? Do próprio RH, fazer essa mudança também não é fácil, porque a gente está acostumado com a nossa rotina no dia a dia, com o nosso processo, então fazer essa mudança não é fácil também para nós, né? Então, imagina para o candidato que não vivencia isso no dia a dia. Então, é tentar mesmo e que vai dar certo no final.
digital. Então, eu sei que dá, porque a gente tem alguns cases de sucesso com os nossos clientes também, que não era digital, nada digital, nem RH, e tá com a gente no projeto, tá com a gente no Empregos Agro, tá dando super certo. Exato, não. E assim, outra coisa interessante é justamente essa possibilidade de cursos gratuitos, né, que o Senar oferece. Então, aproveitar essa possibilidade, porque eu vou falar uma frase que é muito clichê no RH, mas é aquela coisa do, mas e se eu treinar e eles saírem? Mas e se eu não treinar e eles ficarem, né? Então, é muito importante investir nisso e os benefícios são imensuráveis, né? A questão da retenção. E para quem é da área de RH, gente, existe ali a graduação para a área de RH dentro do Senar também, tá? Para profissionais do agronegócio também tem, depois, né, a gente pode mandar para quem tiver interesse mais detalhes, mas é bem importante, né, a gente também fazer uma formação aí da área de RH relacionado com cursos da área do agro, com professores aí do setor de atuação. Tá? Então, fica aqui também um convite para quem está procurando alguma formação na área de RH. Espero que tenham gostado do projeto, da live, e fico muito feliz aí pela participação de todos, e contem conosco, né? Aguardem que logo, logo vamos lançar mais uma live aí para falar sobre esse assunto.